Dengue começa teste da primeira vacina brasileira contra a doença. Medidas econômicas em detalhes, a proposta do governo que vai autorizar descontos diferenciados para pagamento em dinheiro. Primeira derrota, a Câmara aprova a renegociação da dívida dos estados sem contrapartida. Mas presidente Temer diz que não abre mão das garantias. Fatos da política, do DF e do entorno que você confere agora, a partir de agora, no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O governo federal vai enviar ao Congresso no primeiro semestre de 2017 medidas provisórias para aumentar a competitividade do mercado de serviços de pagamentos no Brasil. Uma das propostas prevê que o lojista dê descontos ao consumidor de acordo com a forma de pagamento escolhida: dinheiro, cartão de crédito ou boleto bancário. A iniciativa faz parte do pacote de recuperação da economia. Veja os detalhes agora na reportagem de Rodrigo Nunes. Na hora de fazer compras vem aquela dúvida: pagar com cartão ou dinheiro? Atualmente, qualquer que seja o meio de pagamento escolhido, o Código de Defesa do Consumidor é claro: não pode haver variação no preço. Mas, contrariando o CDC, a prática é muito comum no comércio. Quem paga à vista ganha desconto. E é para regulamentar essa situação que o governo federal vai enviar uma medida provisória ao Congresso Nacional no primeiro semestre de 2017. Pagar em dinheiro é melhor para o consumidor. Eu mesmo ando com cartão, nunca ando com muito dinheiro na carteira. Eles estão imputando, na minha opinião, os juros que eles pagam da bandeira do cartão em cima da gente. Ou seja, a gente paga tanto para o cartão como para os lojistas. A equipe econômica também anunciou mudanças no uso dos cartões de crédito. Para reduzir o custo do lojista, a partir de 24 de março, as máquinas de cobrança terão de aceitar todas as bandeiras. O Banco Central está estudando outras maneiras de aumentar a competitividade do mercado de serviços de pagamentos no Brasil e deve enviar ao Congresso até o fim do ano que vem uma proposta para reduzir os juros do cartão de crédito. E o cadastro positivo será aperfeiçoado, o que deve aumentar a segurança dos comerciantes e tornar o crédito mais barato. Nós vamos ter nesse cadastro também informações de adimplência, ou seja, do que foi pago, de serviços públicos, como água, luz, telefone. Tem muita gente que não tem relacionamento com o sistema financeiro através de empréstimos, mas sim paga suas contas em dia. Entre as medidas econômicas anunciadas pelo governo federal está a mudança do prazo para as bandeiras de cartão de crédito repassarem aos lojistas os valores pagos. Em vez de 30 dias, pode cair para 2. Essa juíza faz um alerta: o consumidor precisa ficar atento às mudanças. Todas essas medidas que, teoricamente, deveriam facilitar a negociação entre o consumidor e o fornecedor, elas são vistas com desconfiança. Por quê? Porque não há nenhuma garantia de que esses preços não vão ser embutidos nos custos dos produtos e repassados aos consumidores. Para a FEComércio, apesar de positivas, as medidas têm de ter regras muito claras. Quanto mais claro é uma relação comercial, mais fácil fica você conseguir a fidelidade do seu cliente, conseguir atender bem e ajudá-lo a maximizar o ganho dele com o dinheiro que está disponível, né, que ele tem. Cláudio Humberto, boa tarde. A gente viu aí uma juíza dizendo que é complicado garantir que os preços não vão ser repassados para o consumidor. E a gente viu do outro lado a FEComércio, que representa os comerciantes, alegando que vai sim trazer um benefício. Como é que fica isso, hein? Pois é, olha, eu acho que essa questão, a juíza, por exemplo, ela poderia colocar a polícia atrás dessa gente que administra o cartão de crédito. As administradoras de cartão de crédito cobram juros criminosos dos brasileiros. Este ano foram 457% de juros. De juros. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, é só no Brasil que acontece. E olha, talvez o fato de o Banco Central, as autoridades monetárias do Brasil talvez isso seja explicado pelo fato de que as autoridades monetárias do Brasil, aquelas sobretudo que estão no Banco Central, aqueles senhorzinhos aí que aparecem nas imagens, são todos egressos, ou grande parte deles, egressos de bancos privados. Imagina se eles vão tomar qualquer medida que vá prejudicar os seus antigos patrões ou vá
prejudicar as suas chances de retomar o seu emprego depois de acabar acabar o seu mandato no Banco Central. O fato é que está faltando Sérgio Moro nessa história, está faltando o Ministério Público Federal que pegue esse touro na unha, que, por exemplo, acione uma lei que está prevista no Código Penal, crime de usura, cobrar 457% de juros no cartão de crédito. Isso é criminoso, chega a ser genocida. Isso em qualquer lugar do mundo daria cadeia. O primeiro juiz, a juíza, por exemplo, que colocar na cadeia banqueiro que explora a sua clientela de maneira tão abusiva como os bancos e as administradoras de cartão de crédito fazem no Brasil, o primeiro que for para a cadeia, as coisas aí talvez comecem a mudar. Tudo mais, minha gente, nesse pacote aí são medidas meramente cosméticas. O Ministério da Fazenda afirmou que só vai liberar ajuda financeira para os governadores que garantirem o equilíbrio nas contas. Foi uma resposta à decisão da Câmara dos Deputados, que na terça-feira, ontem, aprovou socorro aos estados sem exigir contrapartidas. Dia de correria pré-férias no Congresso e de comemoração pelos lados do governo. A arrecadação subiu pelo segundo mês consecutivo. Depois de bater recorde por causa dos quase 50 bilhões da repatriação de recursos de brasileiros no exterior, a alta agora foi pequena, 0,11%. Mas para o Planalto já é sinal de recuperação da economia. O presidente pediu confiança no futuro. E por isso que estabelecemos, por exemplo, aprovada que já foi, a reforma constitucional referente ao teto dos gastos públicos, porque é com o equilíbrio financeiro do Estado, meus senhores e minhas senhoras, que nós sairemos da recessão e voltaremos a crescer. Enquanto isso, aqui no plenário, os deputados estavam às voltas com o projeto que renegocia a dívida dos estados. Mas a proposta que veio para cá foi bem diferente da que teve as bênçãos do Ministério da Fazenda. O clima ficou tenso. Eu acho que nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. As mudanças foram acertadas em uma reunião com o comandante da Câmara. O projeto tirou a obrigação dos governadores cortarem gastos e suspenderem aumentos de servidores, por exemplo, para terem direito à suspensão do pagamento da dívida com a União. A argumentação é de que as contrapartidas serão implementadas pelas assembleias legislativas. E os governadores venceram. A proposta foi aprovada por 296 a 12. As mudanças, no entanto, contrariam parte da base. A aposta é de que a suavização do projeto será vetada por Michel Temer. Você não pode estar emprestando dinheiro ou dando dinheiro para alguém que não é capaz de equilibrar suas contas. Aí é dinheiro, a expressão que se usa, dinheiro a fundo perdido, ou seja, dinheiro jogado na lama. O presidente da Câmara provocou. Os técnicos da Fazenda são sempre assim, eles sempre querem mais, eles sempre querem um arroxo maior. Só que a crise que o Brasil vive, ela não foi vista nem na Primeira Guerra Mundial. Então não dá, né, para os técnicos da Fazenda, pessoal que vem do mercado financeiro, que tem um coração que não bate com emoção, né, que eles ganhem tudo. O Ministério da Fazenda reagiu. Em nota, frisou que cabe à pasta a análise e recomendação final para aprovação do presidente quando os estados apresentarem os planos de recuperação fiscal. E ressaltou: só vai fechar acordos com quem, de fato, viabilizar planos de reestruturação das dívidas. O presidente Michel Temer afirmou que a União não vai abrir mão das contrapartidas dos estados, mesmo com a suavização do projeto de recuperação fiscal na Câmara dos Deputados. Os parlamentares reduziram as exigências defendidas pelo governo federal, retirando, por exemplo, a proibição de aumentos salariais para o funcionalismo e de criação de cargos. Com a renegociação, agora, as dívidas estaduais serão alongadas por mais 20 anos, com descontos nas parcelas até julho de 2018. A medida vai dar fôlego aos governadores que alegam situação financeira delicada. A expectativa é que parte da proposta seja vetada por Temer. A Câmara Federal aprovou um projeto e lá havia no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas, embora se mantivesse
a tese e o preceito da recuperação fiscal. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com esses estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. Elas serão indispensáveis para que se viabilize a recuperação fiscal prevista na lei. O governo, não abre mão da contrapartida. Os estados devem ter gostado bastante de renegociar dívida, alongar e aí sem ter que dar nada em troca? Pois é, esse é que é o problema, né? Foi uma decisão muito ruim para o país, porque o que os governadores fizeram, pressionando os deputados federais a alterarem o projeto, é exatamente eles querem retomar ou reconquistar a prerrogativa que tiveram os seus antecessores irresponsáveis, que levaram à situação falimentar em que se encontram hoje os estados. Os atuais governadores querem fazer como eles fizeram, continuar nomeando, continuar fazendo demagogia com o servidor público, aumentando os salários além da conta e seguir essa sanha assassina de gestores públicos no Brasil, de se aproveitarem do dinheiro do contribuinte como quiserem. O que eles fizeram ontem na Câmara dos Deputados foi tomar uma decisão que atende a isso, ao interesse político eleitoral. Eles estão mais preocupados com a próxima eleição. Como, por exemplo, o próprio presidente da Câmara está preocupado com a sua própria eleição. É por isso que ele veio com aquela conversa mole de que a Câmara tem que examinar o que é melhor para o Brasil. Não, é o que é melhor para a campanha dele, que está pretendendo, contra a legislação, contra a Constituição, até pretendendo se reeleger presidente da Câmara agora, no dia 1º de fevereiro. O governador Rodrigo Hollenberg assinou nesta quarta-feira um decreto que regulamenta o funcionamento dos food trucks. As novas regras serão publicadas no Diário Oficial. Depois disso, os comerciantes vão ter 90 dias para se adequarem. Os food trucks já caíram no gosto do brasiliense. Atualmente, são cerca de 280 em funcionamento no Distrito Federal. Quase 900 empregos são gerados diretamente com a atividade, que agora foi regulamentada pelo GDF. A regulamentação define normas para dar mais segurança aos consumidores e comerciantes. Entre as principais regras estão: proprietários vão precisar de autorização para usar área pública e deverão pagar uma taxa para se instalar no espaço. O caminhão não poderá estacionar no mesmo lugar durante dias consecutivos. E os food trucks devem manter distância mínima de 200 metros de locais como escolas, bares, restaurantes e lanchonetes. Depois que o decreto for publicado no Diário Oficial do DF, os comerciantes vão ter 90 dias para se adequarem. É uma atividade que vem ganhando o gosto do brasiliense, se espalhando aí como forma alternativa também a preços tão caros que a gente costuma ver em alguns restaurantes, que a gente não tem acesso. E agora vem essa regulamentação, é isso? Pois é, olha, eu acho que isso é o tipo do assunto que o governo, que o GDF não deveria se meter, afinal de contas, o food trucks é um fenômeno de gastronomia que surge no mundo inteiro e é muito bom, vem sendo muito bem aceito pela população, que tem acesso a comida de alto nível, de boa qualidade, a preços muito em conta. Aí o GDF vai lá para faturar uma taxinha, vai lá se meter nisso, O que o GDF tem que fazer, tem a obrigação de fazer, é acionar os seus órgãos fiscalizadores para verificar se as questões sanitárias estão sendo atendidas, se, a asepsia, a saúde pública. É isso que o governo tem que fazer, não tem que estar se metendo, regulamentando. Quer dizer, então, que o sujeito pode ter na Rua dos Restaurantes, ali na 405, pode ter um restaurante junto do outro. Food truck tem que ficar a 200 metros de restaurante. Que bobagem, Essa legislação é muito ruim, mas vai ser uma daquelas leis que, como acontece no Brasil, leis que não pegam. A seguir, o Ministério da Saúde lança teste em humanos de vacina contra a dengue. Aqui no DF, cerca de 1.200 pessoas devem participar da pesquisa. Daqui a pouco, hein? Até já.